Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o parentesco na lei civil. Vamos lá? A noção de parentesco passou por uma grande evolução, bem significativa ao longo do tempo, acompanhando as transformações sociais e a própria compreensão do conceito de família. Inicialmente, a gente tinha o parentesco entendido de forma bem restrita e bem formal, geralmente ligado por laços biológicos e matrimoniais considerados legítimos no ordenamento jurídico. Então, antigamente, família era pai, mãe, esposa, marido, vô, vó, era aquele núcleo consanguíneo, sem entender isso de uma maneira mais ampla. Contudo, com a evolução jurídica, e graças a Deus que houve essa evolução jurídica, trouxe uma ampliação desse conceito, especialmente com a Constituição de 1988, que consolidou a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais para a existência do parentesco. Esse princípio orienta toda a interpretação e aplicação das normas jurídicas, especialmente no direito de família. Então, hoje, a afetividade, a dignidade e a efetividade da pessoa virou a referência que a gente tem para entender as relações de parentesco. E agora, um pouco mais com essa reforma que está vindo aí do Código Civil, a gente tem até os animaizinhos entrando no conceito de família para algumas coisas, para pensão alimentícia, para guarda, e é uma evolução muito bacana de se ver do direito de família. Para quem, como eu, começou a trabalhar com o direito de família há 32 anos atrás, ver essa evolução é de uma grande alegria, porque as relações de famílias têm que ser muito humanizadas. O profissional de direito que escolhe trabalhar com direito de família, ele tem que ter um coração gigante, porque não é só o dinheiro e o trabalho, é muito mais que isso, é o amparo psicológico e sentimental que você dá ali para as pessoas num momento tão delicado. Então, o conceito de parentesco passou a ser compreendido sob uma ótica mais inclusiva e plural, deixando de lado interpretações discriminatórias que antes excluíam relações afetivas não formalizadas ou relação que fugia do padrão heteronormativo e patriarcal, né? Nessa sociedade tão patriarcal que a gente ainda vive. A jurisprudência e a doutrina moderna reconhecem que os laços afetivos podem ser tão relevantes quanto os biológicos, especialmente quando são formados com base em cuidado, convivência e afetividade genuína, né? Então nós entramos aqui também com as relações homoafetivas, que também foram avançando aí no direito de família, e graças a Deus hoje se entende a relação afetiva como família. A família passou a ser não só pai, mãe e filho, mas a avó e a filha, a mãe e os filhos, né? O pai e os filhos, o avô e os netos, a avó e os netos, né? Quantas configurações familiares a gente tem hoje. E é tão bacana de ver isso. Eu fico muito grata de poder ver essa evolução no direito de família. A noção de parentesco, portanto, é agora orientada pela premissa da dignidade humana, que exige o respeito pela autonomia, pela identidade e pela realidade de cada indivíduo e seu núcleo familiar. Essa transformação permite o reconhecimento de novas formas de convivência familiar, com famílias monoparentais, homoafetivas, reconstituídas e as resultantes de união estável. Além disso, o conceito de multiparentalidade, que permite o reconhecimento jurídico de mais de um vínculo parental, seja biológico ou socioafetivo, reflete essa evolução. Hoje, o direito de família brasileiro caminha para proteger e garantir direitos de todas as pessoas, independente do modelo familiar em que estejam inseridas, sempre tendo como norte o princípio da dignidade humana. Aqui é muito legal a gente ver como que pode, às vezes, agora já pode, haver dois pais no registro de uma criança. Um pai biológico e um pai afetivo. Quantas vezes o padrasto cria a criança
e vira um segundo pai. Por que não ter esse padrasto na certidão de nascimento dessa criança como pai? Né? É tão digno e é essa dignidade que a gente tem buscado. O conceito de parentesco não se identifica com a noção de família, pois os cônjuges ou companheiros, embora constituam família, não são parentes entre si. O parentesco pode ser natural, quando decorrente de um vínculo consanguíneo, e civil, quando decorrente de um vínculo jurídico. Por afinidade em que se estabelece entre as pessoas e parentes de seus cônjuges ou companheiros em relação do casamento ou da união estável, né? Quantas vezes o pai de um cônjuge, de um ex-cônjuge, é tão pai quanto o nosso pai, né? Pessoas que não são que são pessoas queridas ao longo da vida, que não têm o nosso vínculo de consanguinidade, mas às vezes tem com um vínculo de consanguinidade com o seu cônjuge ou com o seu ex-cônjuge, né? Então, parente por afinidade é criado por uma relação jurídica e afetiva decorrente da formação da união entre duas pessoas. Artigo 591. O parentesco é natural ou civil, conforme resultante de consanguinidade ou de outra origem. O artigo citado permite o reconhecimento de vínculos afetivos como parentesco. A posse do estado de filho ou parentalidade socioafetiva é reconhecida como uma modalidade de parentesco civil. É que eu falei, que às vezes o filho tem dois pais, né? O pai afetivo e o pai biológico. João e Maria criaram José, seu afilhado, desde os 5 anos. Estabeleceu-se um vínculo afetivo sólido e duradouro, sendo reconhecido publicamente como filho, o que deu direito ao reconhecimento de paternidade a João e Maria. João e Maria passaram a ser pai e mãe de José. Não é legal isso? Não é bacana essa evolução? O Código Civil brasileiro equiparou a união estável ao casamento, porém, para efeito de parentesco por afinidade. Somos parentes do parente de nossa esposa ou de nossa companheira. Artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Então, quando eu digo que a minha ex-sogra é tia do meu ex-marido, é tão bacana comigo que eu a considero parente, ela tem um vínculo de afinidade comigo. Então, o parágrafo 1º diz que o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge do companheiro. Então, esse parentesco por afinidade só pode limitar aos pais do companheiro ou cônjuge, aos filhos do companheiro ou cônjuge ou aos irmãos do companheiro ou cônjuge. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. É o que eu digo, pode ser seu ex-marido, mas alguns parentes, já por afinidade, continuam sendo seus parentes. Parágrafo 1º, que é esse que eu falei. O dispositivo legal mencionado estabelece que o vínculo de afinidade se aplica apenas aos parentes do outro cônjuge ou companheiro em linha reta. Então, são o sogro, a sogra, o enteado, o padrasto e a madrasta. E na linha colateral, essa é linha reta. Na linha colateral são os cunhados. Contudo, essa relação de parentesco por afinidade na linha colateral, que são os cunhados, é limitada exclusivamente aos irmãos do cônjuge ou companheiro e não se estende aos respectivos cônjuges ou companheiro destes. Ou seja, só são parentes os cunhados. Os que são casados com cunhadas e cunhados não são parentes, né? Portanto, do ponto de vista jurídico, os concunhados não possuem qualquer vínculo legal reconhecido como parentesco por afinidade, o que pode ter implicações relevantes em caso de impedimento matrimonial, herança, direito de alimentos e outros efeitos jurídicos relacionados à família. A concepção do parentesco por afinidade tem por finalidade a preservação de interesses de fundo moral,
bem como evitar o favorecimento em determinadas relações jurídicas, em função da intimidade entre essas famílias. Artigo 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Então, em linha reta. O parentesco em linha reta é aquele que se estabelece entre pessoas que descendem diretamente uma das outras, ou seja, existe uma conexão de origem que une as gerações de forma direta. Em esse tipo de parentesco pode ser tanto biológico quanto socioafetivo, sendo que a filiação socioafetiva deve ser reconhecida juridicamente, bem para produzir os efeitos legais que a biológica. Ou seja, a filiação socioafetiva, o padrasto que tem um amor gigante do enteado como filho, para que produza efeito jurídico de filho, precisa ter o reconhecimento judicial. Então, vamos lá. Exemplos de parentes em linha reta. Os ascendentes são pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. Os descendentes são filho, filha, neto, neto, bisneto, bisneta. Então, vocês vejam que está tudo na mesma linha reta, né? Tudo filho de um, filho do outro, filho do outro. Então, é uma linha reta. Não está indo nada para o lado. Características do parentesco em linha reta. Relação direta é sempre estabelecida por uma linha contígua de ascendente e descendente, uma linha contínua. Inexistência de limitação de grau. Então, não existe para haver esse reconhecimento de paternidade, independe de quantos para cima e quantos para baixo, quantos descendentes ou quantos ascendentes. Impedimentos matrimoniais. O parentesco em linha reta é um dos impedimentos absolutos para o casamento. Está lá no artigo 1521, inciso 1 do Código Civil, sendo proibido o casamento entre descendentes e ascendentes em qualquer grau. Então, não pode neta com avô, bisneto com neto, são absolutamente impedidos para o casamento. Indissolubilidade. Esse vínculo não se extingue com a dissolução do casamento. Não é porque o pai e a mãe se separaram que deixam de ser filhos, que deixam de ser netos, que deixam de ser avós. Então, não se dissolve, né? A identidade do parentesco em linha reta é essencial em várias situações jurídicas, como direito sucessório. No direito sucessório, ele determina quem são os herdeiros legítimos na ordem de vocação hereditária. Quando a gente vai analisar o direito sucessório, existe uma ordem, quem herda primeiro, quem herda depois. Então, esses parentes em linha reta determinam quais são os herdeiros legítimos e essa ordem. Direito de família. Fundamenta a obrigação de prestar alimentos entre parentes. Esses parentes na linha reta, ele tem a obrigação de prestar alimentos quando o outro não pode prestar. Impedimentos matrimoniais. Impede o casamento de forma absoluta entre descendentes e ascendentes. Guardas e convivências. Pode influenciar na determinação de uma guarda e na regulamentação da convivência familiar. Então, às vezes, para fazer uma guarda compartilhada, para fazer uma guarda exclusiva, esses parentes em linha reta, eles têm total prioridade quanto aos colaterais. Artigo 1592. São parentes em linha colateral ou transversal, né? Até o 4º grau. Tem limitação, tá vendo? As pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma das outras. Então, nós vamos sempre voltar ao ancestral comum para saber. O tronco é o ancestral comum. Vou te mostrar como é. Calma. Calma que nós vamos explicar. Exemplo de parentes colaterais. Irmãos são parentes de 2º grau. Compartilham os mesmos pais, que são os ancestrais em comum. Então, eu sou filha, vou na minha mãe, volto no meu irmão. Eu, filha para minha mãe, 1 grau. Minha mãe para meu irmão, 2 graus. Então, é 2º grau. O meu irmão é colateral, porque se você traçar uma linha entre eu e ele, essa linha é transversal. Tios e sobrinhos são parentes de 3º grau.
O tio é irmão do pai ou da mãe do sobrinho, havendo um ancestral comum, o avô e a avó. Agora o ancestral comum vai lá no avô e na avó. Primos, quarto grau, compartilham avós em comum, mas não descendem diretamente um do outro. Volta no avô. Eu vou explicar isso aqui num desenho que vocês vão entender. Ó, João. Vamos achar o que João é do neto da tia de João. João, para o pai de João, é um grau em linha reta. Então, são parentes de linha direta. O pai de João para a avó de João é o segundo grau, voltou no ancestral direto. Aqui nós estamos falando em linha reta, tá? Da avó de João para a tia de João é terceiro grau. Lembrando que agora nós estamos falando de linhas colaterais, porque se você traçar da tia para João, vai dar uma linha transversal e não reta. Da tia de João para a filha da tia de João é o quarto grau. E da filha da tia de João para o neto da tia de João é o quinto grau. Então, João é parente do neto da tia de João em quinto grau, na linha colateral, porque está colateral, não está em linha reta. Sempre a gente volta no ancestral comum e vai descendo para achar qual grau é de parentesco. Lembrando que os colaterais são parentes até o quarto grau, só a filha da tia de João seria parente. Com os impedimentos que vêm disso, né? Limitação legal do parentesco colateral. Só é reconhecida até o quarto grau, como sucessão e impedimentos matrimoniais. Parente vai ser, tá, gente? Mas, para implicações jurídicas, é até o quarto grau que a gente conta, para ter sucessão, para ter impedimento matrimonial. Quais são os impedimentos matrimoniais nos parentes colaterais? O Código Civil impede o casamento entre irmãos colaterais de segundo grau e entre tios e sobrinhos colaterais de terceiro grau, sem autorização judicial. O casamento entre primos colaterais de quarto grau, porém, é permitido. Extinção do vínculo. Diferente do parentesco em linha reta, o vínculo colateral pode deixar de ter relevância jurídica em determinados contextos, que é quando o ordenamento jurídico não o reconhece para determinados direitos e obrigações. Após o quarto grau, já não há esse reconhecimento jurídico de direitos e obrigações, tá? A obrigação alimentar é determinada pela lei, que especifica de forma taxativa os parentes obrigatórios, que são aqueles em linha direta, né? Pais, filhos, ascendentes e descendentes. E os colaterais até segundo grau. Então, tios e sobrinhos têm obrigação de alimentar quem necessite, tá? Então, até o segundo grau tem obrigação alimentar. Artigo 1521. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Os afins em linha reta, né? Toda a linha de afinidade em linha reta. O padrasto com a filha, com a enteada, não pode. O adotante com quem foi cônjuge do adotado. E o adotado com quem foi o adotante. Então, ele não pode casar nem com o adotante, nem com o marido ou mulher desse adotante. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e os demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante, também não pode. As pessoas casadas, né? Quem já é casada não pode casar de novo. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, aqui a gente vê no penal muito isso, né? A esposa tem um amante, ou o marido tem um amante, e resolve matar o marido para viver este amor livremente. Bom, depois desse assassinato consumado, esse cônjuge não pode casar com o amante que matou o marido. Não pode, gente. Lógico, uma questão moral, né? Pois é, pessoal.
Se você gostou desse vídeo, então não deixa a peteca cair, hein? Já vai lá, deixa seu like, comenta, compartilhe com aquele amigo que vive com dúvida em direito ou que adora uma boa tetra jurídica, né? Vai saber, né? E claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nadinha do que rola aqui. Assim você ajuda o meu canal a crescer e leva esse conhecimento para mais gente que precisa saber dos seus direitos de uma forma simples e sem enrolação, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!